Vamos lá. Bom dia. Estão me ouvindo bem? Perfeito, Simão. Ok. Muito bom dia a todos. Sim, estamos sim. Ok, então. Para mim é uma alegria poder estar aqui com vocês, participando desse encontro do NEP São Paulo. Eu agradeço o convite que me foi feito, né, pelo querido amigo Arthur Valadares, né, querido amigo mesmo, de coração. Então, eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui para conversarmos um pouco. Ele me passou uma proposta de assunto, que é o versículo 16 do capítulo 21 do Evangelho de João, uma das respostas de Pedro à pergunta de Jesus. Então, pediu-me que conversasse aqui em torno de uns 20 minutinhos, no máximo, para que depois nós pudéssemos interagir uns com os outros aqui, trocarmos ideias. Então, vamos conversar um pouco. Não vejam na minha fala, por favor, nenhuma palestra, é só um bate-papo, é só uma ligeira consideração, é uma passagem muito ampla, uma passagem, digamos, um epílogo do Evangelho de João. Então, ela traz ali diversas situações, diversas circunstâncias, e que eu não teria condições de abordá-las todas, não por questão de tempo, por questão de capacidade mesmo. Eu não tenho essa capacidade toda para fazer essa abordagem que a passagem merece. Mas vamos conversar um pouco antes do versículo em si, porque quando nós falamos em estudo dos evangelhos, ou quaisquer estudos, não só dos evangelhos, nós temos que nos situar no tempo, nos situar no espaço geográfico, espaço cultural, nos situar no espaço literário, no espaço do texto. É preciso que haja contextualização, não se faz uma análise apartada de um conceito, não se faz uma análise apartada da realidade de uma época, principalmente quando se trata de escritos, quando se tratam de textos. Na historiografia há uma falácia historiográfica que a gente diz, que não se olha o passado com olhos do presente. Eu não posso olhar o ontem com o meu olhar do hoje, com os acréscimos de conhecimentos que o decorrer do tempo permitiu. Então, no máximo que se tenta é o olhar para a época com o olhar possível da época. Olhar possível da época, porque não temos como dizer que é o olhar da época, porque não vivemos ou não temos consciência de termos vivido, embora possamos ter conhecimento de ter vivido por um processo encarnatório, mas não temos a consciência pelo próprio véu do esquecimento encarnatório. Então, na medida do possível, se olha o passado tentando manter o olhar do passado. E tudo é, de certa forma, uma inferência, infere-se, deduz-se, mas não pode haver nenhuma afirmação, salvo as que já estão na própria estrutura da linguagem. É preciso que se entenda muito os arquétipos das construções, é preciso que se entenda o momento da redação, momento cronológico, momento psicológico, e a gente faz essas observações, em especial para o Evangelho de João, não porque ele não faça parte dos sinóticos, mas porque ele foi escrito bem depois. Ele não traz o aspecto sinótico dos semelhantes, não só pela abordagem, não só pelo tema ou os temas trabalhados, mas pela cronologia dos fatos. Porque uma coisa ser escrita no auge do acontecimento, no ápice das consequências dos acontecimentos, é diferente de ser escrita depois do fato. Então, João tem uma análise analítica. Ele pode fazer uma apresentação analítica e não uma apresentação temporalizada. Por isso, dá ao seu evangelho uma condição mais profunda, uma condição de maturidade na escrita. Diferente daqueles que escreveram num processo pesquisador, como Lucas,
num processo de reprodução, como Marcos, e num processo de vivência, como Mateus. Então, embora eles sejam sinóticos, a forma de construção é diferente. Mateus, ele relata, Lucas ele perquire, e Marcos reproduz. Então, são características distintas. Maturidade daquele que escrevia, Marcos um pouco mais jovem, Mateus aquele vivencial, e Lucas uma maturidade, digamos que suficiente para fazer um relato mais perquiridor, mais de pesquisa. E João escreve com a maturidade da idade, com a maturidade dos fatos e com a maturidade de consciência. Então traz ali uma outra característica. Ele não é sinótico só por não ter as semelhanças narrativas cronologizadas, mas ele também pela característica da maturidade da escrita. É esse um ponto forte para entender ou para trabalhar nos escritos joaninos. E essa passagem, ela também traz ali elementos por demais simbólicos, intencionais ou não intencionais da parte de João, não podemos afirmar, mas ele traz elementos simbólicos. Ele se contextualiza num momento entre aspas, né, pós-morte do Cristo. Ele se contextualiza no momento de uma terceira aparição aos discípulos enquanto grupo, porque houve a aparição a Maria de Magdala enquanto pessoa, houve a aparição aos discípulos no caminho de Emaús como duas pessoas, mas ali, naquele contexto de grupo, que foi nominalizado, né, Natanael, Pedro, os filhos de Zebedeu, Tomé, ele nominaliza, e há um aspecto interessante nessa nominalização. Ele não se coloca como ele presente, ele não coloca o seu irmão presente nominadamente, ele diz os filhos de Zebedeu, ele e Tiago. E diz assim, e outros dois. Mas os que ele nomina são aqueles que trazem dois nomes. Simão, também chamado Pedro, Natanael, também chamado Bartolomeu, e Tomé, também chamado Dídimo. Então veja que os nominalizados são os que trazem dois nomes. Poderia ter nominalizado os outros dois? Em tese, talvez não seria um outro apóstolo que também tinha mais de um nome. Talvez, em tese, poderia ser, talvez não nominalizou Tadeu, Lebeu, porque não estava ali, não sei. Mas vejamos que os nominalizados trazem dois nomes, como se fossem dois momentos, como se fossem não duas pessoas, mas duas situações diferentes nessas mesmas pessoas. Aquele verdadeiro israelita em Natanael, ali estava a força da visão do israelita, como Jesus foi dizer a ele, aqui vemos um verdadeiro israelita. Aquela figura um tanto não crível em Tomé, né, o Dídimo, o gêmeo, aquele que pode ser confundido, que não acredita, e a figura de Simão, o Pedro, aquele que seria uma ideia de rocha, que ele mesmo se autodomina de pedra de tropeço, mas que foi chamado de rocha. Então ali nós temos como o quê? Duas pessoas com nomes que nos levam a perceber mudanças. Quando falamos Saulo, falamos Paulo, são momentos distintos aos quais nos referimos. Então é como se fosse ali e lembrando, é o epílogo, né, aquele finalzinho do Evangelho de João, é como se fosse um recomeço de renascimentos, de novas pessoas, de novas criaturas, né, como na linguagem paulina, novas criaturas. Então são situações interessantes, e temos ali também tradições trazidas, tradições que eu digo, não judaicas, a tradição criada por Jesus. Nós temos ali, se pudéssemos assim dividir, né, nós temos a aparição propriamente dita de Jesus, que já estava virando tradição. Em termos de aparição, era a quinta aparição. A um grupo, a terceira, como o próprio evangelista reconhece. Nós temos ali uma pesca milagrosa, que já estava numa tradição, porque essa seria a terceira. Nós temos ali a refeição,
o ato de fazer uma refeição, que era uma característica muito marcante na convivência com os apóstolos, era uma refeição aqui, uma refeição lá, era Jesus se convidando a comer na casa de um, na casa de outro, era aquele lado da intimidade. Nós temos ali um mandado e um mandato que foi dado a Pedro, como ele já havia conversado um pouco lá atrás, retratado pelo evangelista Mateus, lá no capítulo 16 do seu evangelho, né, a confissão de Pedro. Nós temos ali algumas predições, uma específica, a predição do martírio de Pedro, numa fala tranquila, quando ele diz que quando tu eras jovem, cingia-te a ti mesmo, mas chegará o tempo em que outros te cingirão e serás levado aonde não queiras ir, né? Em que sentido? Nesse sentido que ele receberia a roupa de outro, ou seja, ele só estenderia os braços, aquela ideia da tradição lá na frente, que depois fala da morte de Pedro, e o destino de João, que também é tratado nessa passagem, quando Pedro pergunta, e que será feito deste? Porque Pedro entendeu que Jesus disse um futuro para ele, para Pedro, mas tinha o futuro de João, porque ele disse, e deste, o que será feito? Né? E aí Jesus diz, numa linguagem simbólica, né, que te importa, né, que este fique comigo até que eu venha, ou seja, segue-me tu, vamos cuidando da tua vida aí que nós vamos tocando o barco, em outras palavras foi essa. Né? Então, vejam que é uma passagem muito rica, uma passagem que cada um desses pontos nos leva a questões. Como a própria fala de Pedro, né, naquele momento ali, parado, já ele diz assim, vou pescar, olha que coisa assim, mais inusitada, né? Conversando com os discípulos, e de repente ele diz assim, eu vou pescar. Ele não chamou ninguém, falou, eu vou pescar. E o aspecto de liderança ali ficou claro, porque os outros disseram, vamos com você. Ele não convidou ninguém, ele só disse, eu vou pescar, não é a primeira pessoa do plural, vamos pescar, eu vou pescar. Né? E aí é muito simbólico, porque esse Pedro era pescador de almas, naquela linguagem de Jesus, junto com ele e com André. Né? A pesca ali pode simbolizar, de fato, a pesca no material, mas a pesca também naquele sentido que Jesus havia dito a ele, doravante farei de ti pescador de homens, pescador de almas. Né? E ele já não pesca sozinho, né? Vai todo mundo pescar com ele. E essa passagem é assim, porque lá no alto passam a noite sem pescar nada. Até que na madrugada, no nascer do sol, no novo dia, veja o recomeço, o novo dia, a luz chegando, está lá Jesus pela praia e pergunta a eles, né, tendes algo para comer? E eles dizem, não pescamos nada. Né? E ele responde, joga a rede do lado direito, ou à tua direita. E aí, quando eles jogam a rede, pescam uma rede inteira de peixes, né? João resolve quantificá-los, né? 153 peixes, que é outro assunto, mas o interessante ali é que diz, e a rede não se rompeu. Né? Como quem diz, não interessa a quantidade de almas pescadas, a rede nunca se rompe. Né? E ali, naquele momento, João vai dizer, é o Senhor, né? É o Senhor. E Pedro, com toda a sua característica de Pedro, veja, imediatamente pulou no mar e foi nadando ao encontro de Jesus, o ímpeto, né? Aquele homem impetuoso que era Pedro. E os demais já são mais ponderados, foram de barco, né? Porque ele estava próximo. Aí diz o texto, e os demais foram de barco, né? Porque estavam próximos. E quando chegam à praia, interessante, já estava lá um peixe na brasa e um pão. Olha que interessante, Jesus já os aguardava com um peixe sobre a brasa e com um pão. Como que, vocês vão acrescentar agora, ele disse, traga, né, o que vocês pescaram. Já estou ali dizendo que já estou pescando, ou seja, já tem almas comigo, já estamos buscando. E quais as que vocês buscaram? E eles, embora soubessem que era Jesus, ninguém queria perguntar isso a ele. É interessante essa passagem do texto, dizendo, e todos sabiam que era Jesus, mas ninguém ousava lhe perguntar. Por que ninguém pergunta quem é Jesus? Ou o sente ou não o sente. A relação com Jesus não é perguntar, é o Senhor. A relação com ele é senti-lo. E todos eles sentiram. Ninguém precisava perguntar.
E ali Jesus oferece a eles o pão, oferece ali o peixe, né? Primeiro o pão, depois o peixe, no relato joanino. E é aquele mesmo movimento que abriu os olhos, né, dos dois discípulos lá na mesa em Emaús, né, naquele momento simbólico que ele faz antes do seu martírio, esse partir o pão, distribuir o pão, e isso é simbólico. E é nesse contexto, então, de estarem pescando, de relembrar o início, ou seja, os pescadores de homens, nesse contexto de se lançar ao mar, nadar ao encontro. Vejamos, Pedro vai ao encontro de Jesus no mar 2 vezes. A primeira ele afunda, e a segunda ele nada. A primeira vez é quando ele vai dizer: se és tu, Senhor, manda-me a ti. E ele vai caminhando, e naquele momento ele foi chamado de homem de pequena fé. E é interessante, porque ele se afunda, mas um homem que sabia nadar, não tinha medo de se afundar, mas naquele momento ele teve medo, é um afundar diferente naquela época. E naquele momento ali ele vai ao encontro de Jesus tentando caminhar sobre as águas, com pequena fé, e naquele outro momento, imediatamente ele salta ao mar e vai nadando. Como que a forma que nós temos não é andar sobre as águas, é nadar. Ou seja, é o humano, é o que nós podemos fazer, é o esforço que nós podemos fazer. E Pedro vai assim fazendo. Então, eu disse, são diversos pontos nessa passagem, tem diversos elementos para serem não apartados, porque não se pode apartá-los, é um conjunto, mas para serem analisados. Até que, nesse momento, então, já ali, Jesus faz 3 perguntas a Pedro. A do versículo 15, né? Amas-me mais do que estes? Era uma pergunta comparativa. Jesus queria saber qual era a ideia de Pedro na comparação com os demais, porque junto aos demais havia o discípulo que se auto-intitulava o discípulo amado. Os demais, o verdadeiro israelita, vejam que interessante, o que havia duvidado, Jesus apareceu para ele, para dizer: olha, toca-me. Olha quem eram as pessoas que estavam ali. Para ele falar assim: ama-me mais do que estes. Cada um tinha um símbolo, cada um tinha uma característica simbólica. Por isso a pergunta primeira foi essa: amas-me mais do que estes? E aí Pedro responde: sabe que te amo, né? E aí Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Segundo alguns outros exegetas, alimenta meus cordeiros. Tá, tem diferença? Tem, mas não é o foco da nossa conversa. Vem o versículo seguinte, que é a segunda pergunta. Jesus agora pergunta a Pedro: amas-me? Puro e simples. Agora não é mais um amor comparativo, não é esse comparado àquele, é o seu, único, específico. E o interessante é que as 3 perguntas feitas, Jesus conversa com o homem. Ele não diz assim: Pedro, tu me amas. Ele o chama pelo nome completo: Simão, filho de Jonas. Não é uma relação de missionário, é uma relação de pessoa. Ele está conversando ali com Simão, filho de Jonas. Ele não perguntou: Pedro, tu me amas. Pedro foi um título dado por Jesus a ele. Basta olhar, então, o capítulo 16 de Mateus. Doravante será chamado Kefas, rocha, Pedro. E Jesus ali não estava conversando nesse sentido. Ele estava conversando com a pessoa para mostrar se essa pessoa saiu de Simão para Pedro. Para avaliar se essa pessoa, Simão, filho de Jonas, é um momento formal. Ali há uma formalidade. Porque quando Jesus respondeu a Pedro, antes de chamá-lo por Pedro, lá no capítulo 16 de Mateus, ele disse: bem-aventurado és tu, filho de Jonas. Ele o chama pelo sobrenome, mais formal ainda. E ali ele o chama pelo nome completo: Simão, filho de Jonas. Bar Yohanan, filho de Jonas, é um sobrenome. Ele chamou pelo nome completo. É um ato formal, é um momento ali formal. É aquele momento do novo pescador. Amas-me mais do que estes? Amas-me e amas-me? A terceira pergunta. E a segunda pergunta, Simão, filho de Jonas, amas-me? Já não é mais um aspecto comparativo, é um aspecto introspectivo.
Primeiro comparou-se, partir do conhecido para o desconhecido, deixa eu ver o tamanho do amor dos outros para encaixar o meu. Mas agora a segunda pergunta era o próprio, o seu amor. É o momento reflexivo, é o momento em que nós entramos em nós mesmos, é o momento dessa autoanálise, e eu imagino quais cenas passaram na cabeça de Pedro naqueles segundos. A cena de joga tuas redes fora, a cena de homem de pequena fé, a cena da negação, as cenas diversas dessas convivências, a cena da transfiguração, isso tudo deve ter passado pela cabeça de Pedro. Porque ali era o momento dele para com ele, mostrando-se para o Cristo. Era o Simão, filho de Jonas, perguntado se amava ao Cristo, e não mais comparando o seu amor aos outros, com o dos outros. Então esse aspecto, amas-me, deve ter levado Pedro, num átimo de segundo, a rever toda aquela vida com ele, e a rever a vida sem ele. Porque ao chamar Simão, filho de Jonas, ele está chamando desde o berço. Ele está pedindo que Pedro faça uma reflexão do antes e do depois. Por isso, é um momento crucial. É crucial no aspecto de angústia também, porque a partir daquela segunda pergunta, a resposta já é um pouco diferente. A primeira pergunta, a resposta foi, amo-te, Senhor. A segunda foi, tu sabes que te amo. Tu sabes que te amo. A primeira foi simplesmente, amo, Senhor. Agora tu sabes. Ou seja, o Senhor me sonda mais do que eu mesmo. E vem a resposta, apacenta as minhas ovelhas, e aí a exegese concorda, todos eles com apacenta as minhas ovelhas, não é mais alimenta meus cordeiros. E vem a segunda pergunta, a terceira e última pergunta, que é uma repetição, amas-me? Mas naquele momento Pedro já se entristece e responde, por assim dizer, chorando, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. E a exegese, com algumas, digamos, diferenças, traz a ideia que esse texto joanino... Desculpa que minha Siri aqui está ficando louca, aqui está conversando junto comigo. Eu estou falando pelo celular aqui, então tem hora que ela acha que eu estou falando com ela. É intrometida essa Siri. Ela acha que a gente fala com ela quando não está falando nada com ela. Não tem problema. Mas nesse momento a exegese, não é que ela se divida, não é isso? Mas entende-se pela exegese, boa parte ou quase a totalidade, que os verbos trazidos por Jesus nas duas primeiras perguntas era o agapás, que leva ao substantivo ágape, né? O agapás, esse amor transcendente. E os verbos da resposta de Pedro, o verbo era o phileis, que leva ao fíleo, né? ao amor do companheirismo, da amizade. Então a exegese entende, para não dizer a totalidade, mas a grande maioria entende que essas perguntas do Cristo, elas teriam um aspecto captado pelo evangelista intencional. Ao perguntar duas vezes, as duas primeiras perguntas, no verbo agapás, né, do ágape, do amor divino, ou seja, do amor que ele, Jesus, conferia. E a resposta de Pedro veio com o verbo phileis, que é o filho, né, o amar, né, da amizade, faz com que Jesus faça a terceira pergunta não com o verbo agapás. A terceira pergunta de Jesus seria o verbo phileis. Como que, dizendo assim, tá bom, eu aceito o seu amor da amizade, eu estou te perguntando o amor maior, mas você ainda não entende, vai pelo menor, né? Muitos entendem que foi intencional, outros não. Outros entendem que foi apenas um jogo de palavras do evangelista, que em outros momentos também ele faz isso no seu evangelho, ele troca o agapás pelo phileis também em outros momentos, como também ele fez aqui a troca de cordeiro para ovelha, sem intencionalidade talvez, mas há aqueles que já se aprofundam um pouco, que entendam uma intencionalidade na mudança dos verbos na terceira pergunta,
E a resposta de Pedro nas três respostas, o mesmo verbo, o amor da amizade. Tendo em Cristo a amizade, tendo em Cristo o companheirismo, e ali tendo Cristo perguntado a transcendência. Então é um momento significativo e um momento formal, porque a partir dali, o apacenta as minhas ovelhas, ele reforça uma das falas que Jesus teve a Pedro, narrada pelo evangelista Lucas, salvo engano, capítulo 21 ou 22, aí tem que confirmar, em que, naquele momento que Pedro está de frente a Jesus, Jesus dizendo que iria padecer, resumindo, e Pedro diz a ele que nunca abandonaria, que ele estaria com ele onde fosse, até a morte, e Jesus vira-se para Pedro e diz a ele: Pedro, os espíritos das trevas querem fazer-te cirandar, como o vento ciranda o trigo, mas eu orei ao Pai para que a tua fé não desfaleça, e quando te converteres, cuida dos teus irmãos. Quando te converteres. Quer dizer que naquele momento que antecedia o suplício, não havia uma conversão clara de Pedro. Jesus diz a ele: quando te converteres. E naquele mesmo momento, Jesus disse a ele: e te digo mais, hoje mesmo, antes que o galo cante, negar-me-ás 3 vezes. E Pedro verbalmente nega 3 vezes a Jesus. E naquele momento seguinte, então, desse capítulo 21 de João, nesse momento, quando ali a terceira pergunta é respondida, é como se houvesse uma justaposição das 3 negativas verbais suplantadas por 3 afirmativas verbais. Negou, não conheço, não conheço, não conheço, amo, amo, amo. Era como se Jesus estivesse dando a ele um salvo-conduto para que ele não se lamentasse nas negativas. E a partir dali, ele recomeçasse e fosse o Pedro apacentador e não o pescador. Aquele que apacentasse, né, que trouxesse serenidade, trouxesse paz, trouxesse equilíbrio, apacentar, mas que também alimentasse. Por isso os 2 verbos caem bem na estrutura joanina. O alimentar os cordeiros e apacentar as ovelhas, né? Um para o sacrifício, o outro para a alimentação e para a proteção. Então, trabalhando ali esse aspecto com Pedro, é como se houvesse naquele momento não mais a figura da negação, a figura da reafirmação e a figura da disposição. Porque logo em seguida vem o Jesus dizendo que ele seria cingido por outros e seria levado aonde ele não queria ir, né? Serás levado onde não queiras ir. E é justamente esse segundo momento, né? A partir daquele momento ele é o que apacenta, o que dá equilíbrio. Aquele ser que era um desequilíbrio em pessoa, né, de altos e baixos, seria o equilíbrio para os outros. Seria o apacentar, né, o apacentador daquelas ovelhas que estavam e as que não estavam no aprisco, conforme vemos no capítulo 10 do Evangelho de João. Né? Há outras ovelhas que não são desse aprisco. E aí temos Saulo, que vai cuidar também dessas ovelhas. Mas essa figura para aqueles que ali estavam. E na figura de Tomé, Dídimo, Natanael, Bartolomeu, e assim vai, João, o amado, todos eles, como quer dizer, olha, é momento de a segunda pessoa valer agora. Não é mais não é mais aquele que duvida em Tomé, mas o Dídimo, né, o gêmeo, aquele que divide. Não é mais o Natanael arraigado à letra, mas o Bartolomeu do trabalho, né? O filho de alguém, né, o Bar, e assim vai. Ele vai como que dizendo novo momento,
e ali segue, né, aquele momento para João, né? E depois em Mateus temos uma outra narrativa que põe Jesus um pouquinho mais tempo aqui na Terra, mas aquele, para a visão de João, aquele que narrou depois dos fatos, bem depois dos fatos, aquele que narrou depois de uma grande perseguição aos cristãos, aquele que narrou depois da destruição do símbolo de Sião, o templo, aquele que narrou vendo a diáspora, essa segunda diáspora de Israel, aquele que narra com toda a maturidade de um ser que viveu, vivenciou e conviveu, né, em diversas fases com aquele grupo de pessoas, e um ser que pôde, aqui entra o lado especulador do Simão de cá, não o Bar Jonas, o Bar Sebastião, que é meu pai, vem esse outro aspecto. Ele conviveu muito com o evangelista, com Maria. E ali ele pôde aprender um lado do amor, um lado da força, a força daquela mulher, o amor daquela mulher, a vitória daquela mulher. Então ele cuidou dela e ela cuidou dele. E ela então confere a João uma maturidade que os demais não teriam. E por mais que pudessem ou quisessem, não teriam. Essa maturidade emocional, essa maturidade psicológica de alguém que, da juventude a uma idade mais avançada, conviveu com aquele ser que mais conhecia a história e o jeito de ser de Jesus. Aquela que aqui era a mãe. Então, João ainda tem essa característica que permite fazer com que seus textos sejam textos maduros, muito maduros. Então, é uma abordagem rápida, desculpe, me avancei aí 5 minutinhos, dos 20 que eu havia combinado com o Arthur, mas me desculpe em função disso. Bom dia a todos. Nós agradecemos você ter expandido o seu tempo em 5 minutos aí, porque para nós, sem dúvida alguma, foram aprendizados preciosos. Nós queríamos, como você disse, né, Simão, quer dizer, nós poderíamos passar uma encarnação inteira estudando só essa passagem, né? E mesmo assim não seria tempo suficiente para a gente aprender todos esses detalhes. Então a gente, no nosso grupo, né, estudamos também esse momento e vamos tentar aprofundar alguns desses temas, ou pelo menos explorar outros pontos de vista com relação a esse tema. E o primeiro aspecto, né, que eu gostaria que a Zezé, lá do nosso NEP-GZL, trouxesse para você, é esse momento intenso de Pedro, né? Como você mesmo disse, ainda Simão, ali naquele momento, circundado por tantas e tantas coisas trazidas por Jesus nessa convivência intensa desses 3 anos, mas, como você mesmo apontou, ele ainda não havia feito a sua conversão interna. E aquele momento foi um momento extremamente significativo, né? É o momento da virada. Então, queria que a Zezé explorasse um pouquinho esse momento crucial na vida de Pedro, fizesse esse comentário e depois trouxesse você novamente, Simão, para comentar esse grifo que nós queremos trazer por essa passagem. Zezé? Bom dia, amigos. Em primeiro lugar, eu preciso agradecer a confiança do NEP-GZL, me colocando aqui junto com pessoas tão queridas e tão conhecedoras profundas, né, do Evangelho. Me coloco aqui como aprendiz e parabenizando também ao NEP São Paulo por esse encontro com esse tema maravilhoso, né, que é aprendizado hoje o dia todo. Muito bem. Então, Simão, agradeço suas palavras, né, seus ensinamentos, e eu gostaria de trazer uma reflexão que me veio a partir de uma mensagem de Emmanuel, que se intitula Caindo em Si, do livro Fonte Viva. Essa passagem, ele fala, né, desse momento crucial que Pedro vive, né, e falar de Pedro é, assim, aprendizado todo o tempo, né, porque foi tão humano e tão grandioso.
E eu vou me permitir hoje falar desse lado humano de Pedro, né? Porque na tentativa de nos aproximarmos dele, né? De tentarmos escolher dele alguma coisinha um pouco mais aos nossos corações, né? Muito bem. Essa passagem ele fala do momento crucial da negação de Pedro, quando Pedro se aproxima no pátio e se vê diante do olhar compassivo de Jesus. E ele, caindo em si, ele começa a fazer uma revisão, né, se reabilitar para o apostolado. E Pedro, essa figura, né, contraditória que você citou, que nós sabemos, né, dos seus rompantes, né, de postura, de fala, de iniciativa, de liderança, e também ele levou uns bons pitos de Jesus, né? Assim, em momentos que, por exemplo, como você citou, o capítulo 16 de Mateus, né? Quando é perguntado, né? Jesus pergunta, o que dizem os homens, né, de mim, né? O Filho do Homem. E alguns falam, né? O profeta, Elias, João Batista, Jeremias, tal. E Pedro, então, se coloca, né? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus, então, fala para ele, bem-aventurados és tu, Simão Barjonas, né? Porque não foi a carne nem o sangue que revelaram a ti, mas meu Pai que está nos céus. Então, é um momento de inspiração profundamente elevada, né? Mas logo a seguir, né? Quando Jesus fala do Calvário, né? Ele, então, reage profundamente surpreso e fala, Senhor, Deus tenha compaixão de ti, isso jamais te acontecerá, como você citou, né? E Jesus, então, para trás de mim, Satanás, né? Tu és para mim motivo de tropeço, né? Porque não está pensando como Deus, mas como as coisas do mundo. E eu vou me permitir aqui fazer um resumo, né? E ele vai caindo em si. Um resumo bem rápido de uma lição do irmão X no livro Contos e Apólogos, que vai nos falar de uma historinha em que Pedro, já lá na Casa do Caminho, atendendo ao povo, que não era pouco, né? Velhinhos, crianças ao colo das mães, doentes, obsediados e coisa e tal. E ele atendia numa sala pestimoso. Mas chegou um dia que Pedro, fosse pelas desilusões do mundo ou pelo próprio cansaço, né? Ele acordou daquele jeito, né? Estava irritado, irado, e sem paciência nenhuma, e todos que chegavam, ele tinha uma palavra ríspida, gritava, procurava, mas por que você está aqui? Então você está, eu te conheço, você fez isso, fez aquilo, agora vem pedir ajuda, não se vergonha, e por aí foi o dia todo. O sol já se punha, e ele, então, em sua sala, sozinho, entra um viajante, né, lá na casa, mansamente, e ele, então, fala, quem é que está chegando essa hora, já findando os nossos trabalhos? E a pessoa põe a mão, o toca levemente, e ele vira e vê as mãos, as marcas dos cravos. E ele vira e ainda vê os pés
com as marcas dos cravos. Então ele se vira e penetra no olhar daquela figura que refletia o fulgor das estrelas, nos fala o irmão X. E ele então se ajoelha diante do mestre e pergunta: Senhor, que pretendes do teu servo? Jesus então lhe fala: venho rogar-te caridade do silêncio quando não possas auxiliar, e a esmola da compaixão para aqueles sofredores do mundo. E então Pedro, em lágrimas, novamente cai em si diante do mestre. Aí eu queria colocar essa reflexão, trazendo esse paralelo para nós mesmos, Que ensinamentos para os nossos dias essa lição nos traz, do caindo em si que Pedro nos mostra. Pode comentar, Pedro? Sim. Desculpa. É uma reflexão bem apropriada, Zezé, e muito bem colocada por você, essa de trás para frente, essa passagem aí do Contos e Apólogos, que chama a esmola da compaixão. A fala do Cristo a Pedro no final, ela é muito interessante, porque diz Jesus a ele, venho rogar-te a caridade do silêncio quando não puderes ajudar, rogo para os filhos do meu Calvário a esmola da compaixão. E ali mesmo Pedro mostra essa característica dele. É interessante porque nessa passagem o irmão X vai nos trazendo, Humberto de Campos vai nos trazendo a ideia de um Pedro servidor, mas de um Pedro humano, totalmente humano. Um Pedro que estava cansado, final do dia, muito cansado. E naquele dia ele já estava irritadiço, diz o irmão Humberto de Campos, quando diz lá que Pedro começa a fazer críticas às pessoas. Então ele critica a mulher que açoitava os escravos e estava ali agora feridenta, então ele dizia assim fez por merecer. Ele estava conversando com um amigo, Zenon, e Zenon ali com ele na casa do caminho, então ele dizia: vê, Zenon, aquele homem que vem arrastando, o homem que bateu em sua mão, é justo que agora ele colha, que ele esteja com a sua mão mirrada. E aí ele vai fazendo todas essas críticas às pessoas, mostrando o motivo pelos quais elas estavam ali e merecidamente padeciam. Então por isso é que Jesus vem chamar a atenção dele para o silêncio, porque ele estava expondo as desditas alheias. Ele narra da mulher que batia no escravo, do que batia em sua mãe, daquele que açoitava as pessoas. Então ele veio trazendo, ele ajudava, mas fazia juízo de valores. Ajudava e fazia juízo de valores. Então aí vem Jesus dizendo a ele, rogo a caridade do silêncio quando não puderes ajudar. E a compaixão para o aspecto do apesar do feito, ele diz, rogo para os filhos do meu Calvário, a esmola da compaixão, o compadecer, o sentir a outra pessoa, o sofrer junto, padecer junto, compadecer, padecer junto, o aspecto do estar no lugar do outro, da empatia, do sentir o outro. E essa era a ideia do verdadeiro amor que havia chamado a atenção de Pedro. Esse amas-me vendo Jesus em qualquer outra pessoa. Porque ao perguntar amas-me, ou seja, não é a direção amar ao Cristo somente, mas amar a quaisquer daqueles que com ele estavam, e todos estão com ele. Por isso ele diz, rogo para os filhos do meu Calvário, não aqueles que me seguem, mas para os que passam pelos seus próprios calvários, a esmola da compaixão. Então, Pedro simboliza essa pessoa que tem atributos vários que domesticados, vamos dizer assim, educados, seriam muito, muito úteis.
Veja que no momento final ali de Jesus, antes da prisão de Pedro, antes da prisão de Jesus, ele ainda corta a orelha de Malco, né? Ele tira a espada e corta a orelha como que... E Jesus diz a ele, Pedro, embainha a tua espada, ou seja, recolhe. Nós não temos que fazer nada, não temos que exacerbarmos-nos, embainha a tua espada. E olha que a espada nem era dele, era do soldado, porque ele tirou a espada do soldado e ali agrediu. Então, e corta a orelha, que depois é nominado pelo evangelista como Malco, dando o nome àquele soldado, e Jesus reconstitui aquela orelha como sendo o seu último ato ali pessoalizado. Então, veja essa figura, né, esse Pedro de altos e baixos. Mas esse altos e baixos era muito necessário, porque quando ele ficasse só com ânimo, mas esse ânimo com os olhares do Cristo, esse alto e baixo, ou esses altos e baixos, transformar-se-iam em determinação. E era o que se buscava, determinação. Alguém determinado a fazer. Alguém determinado a fazer apesar dos problemas, apesar das dificuldades. E é isso que Pedro passou a simbolizar para as outras pessoas. Ninguém esqueceu que ele havia negado, mas todos entenderam que qualquer um poderia ter negado. Mas entenderam também que poucos se levantariam, que poucos, apesar do erro, levariam à frente. E dos apóstolos, fatos marcantes, Pedro foi o que mais teve. E, da mesma forma que ele negou, ele se levantou. E, de certa forma, fazia do seu erro uma plataforma de acerto, como a dizer aos outros, eu neguei e sei quanto me doeu, não neguem. Então ele mostrou que pelo seu erro não precisava passar ninguém, podia seguir por outros caminhos. Então essa grandiosidade que se transforma Pedro. Por isso a expressão do Cristo, né, lá, quando te converteres, não é no sentido que Pedro já não conhecia, não é isso. A conversão é mudança de rota. O que é converter? Mudar, fazer uma conversão, fazer uma mudança de caminho. E Pedro ainda tinha esses arroubros, então ele precisava fazer a mudança de caminho, converter, fazer a conversão, mudar o sentido, manter a direção, mas mudar o sentido. Então ali, nesse momento, daquela passagem, essas respostas de Pedro vão mostrando essa conversão sendo feita, e não feita imediatamente, sendo feita nos atendimentos em que ele criticava ainda algumas pessoas, depois parou de criticar. Esse cair em si, a tomada da consciência, é o aspecto de conversão, que fez na parábola do filho pródigo ele fazer a sua conversão, ou seja, ele mudar o sentido, ele converter, que foi justamente caindo em si, é a expressão que Jesus usa na parábola, caindo em si. Então todos nós temos o nosso momento do cairmos em nós mesmos, né? Temos o cair em si como uma faixa escrita, e esse momento é individual. Esse momento é a maturidade psicológica, esse momento. Seguindo essa reflexão, irmão, tem dois aspectos aqui, né, que a gente queria também ressaltar um pouco. Primeiro, o aspecto importante está na gênese do próprio NEP, né? Quer dizer, o NEP, posso falar por todos os NEPs, e tenho certeza também pelo nosso NEP lá de Santo André, ele é uma bênção porque ele nos ajuda a entender como o Evangelho realmente traz ferramentas para a gente operar a nossa vida, né? Essa é a grande razão. Então, dentro dessa dimensão, vale a pena a gente tentar aprofundar um pouquinho o que é essa conversão, né? Porque a gente, ao longo do tempo, foi construindo algumas palavras e nem sempre fica para a gente muito claro esse processo. E Pedro, como todos nós falamos aqui, na verdade, Simão, né? Ele sempre foi uma pessoa intensa, né? Uma pessoa realmente intensa. E ele abraça Jesus ali num momento onde a situação, né, do contexto ali do povo era um contexto muito difícil, né? Esse primeiro approach, né, associado a Jesus, vem com uma expectativa de transformação de uma vida terrena, de uma vida que está acontecendo aqui, da libertação do povo que está escravizado pelos romanos, né? Então, tem essa primeira perspectiva que está envolvida ali e que leva Simão a buscar em Jesus esse profeta, esse Messias que é tão importante. Então, principalmente nesse último momento, como você bem disse aqui do epílogo, eu fico imaginando a catarse
que está acontecendo dentro de Pedro, né? Que, como ele mesmo disse, abandonou tudo para seguir Jesus, e naquele momento vivia ali um intenso conflito, porque parte das suas experiências, evidentemente, se realizaram, mas outra parte ainda não havia. E, acima de tudo, um questionamento sobre si mesmo, como a irmã Zezé bem disse, né? Esse questionamento sobre as decisões que ele tomou. E aí, dentro dessa passagem, tem 3 situações importantes. Nessa catarse, né, que faz com que ele diga, quer saber, vou pescar. Vou ver se o mar traz um pouco dessa resposta para mim. Ele está lá envolvido por isso, acontece todo esse fenômeno em volta dele, e eles não conhecem Jesus. Quando nós nos deixamos absorver por todas as coisas que estão à nossa volta, realmente fica um pouco mais difícil reconhecer Jesus. Quem reconhece Jesus ali, num segundo momento, porque no primeiro momento nenhum deles reconheceu, é João. E João alerta Pedro. Pedro é o mestre. E quando Pedro ouve isso, né, a nossa sensação é que Pedro toma a decisão do seu batismo. Porque essa conversão passa por essa percepção de que Deus e o Mestre não estão aqui para resolver a nossa vida na Terra, mas a nossa vida na Terra é uma oportunidade de construir o reino de Deus aqui conosco. Essa é a mudança de sentido importante. Então, Pedro imediatamente ele se atira na água, né? Como João Batista, como se deixasse para trás, ou como se buscasse deixar para trás a vida de Simão e fosse em busca dessa vida de Pedro. Ele se atira na água. E esse atirar na água, quando ele sai ali do outro lado, a gente tem a vitória da esperança no Cristo sobre a experiência dos nossos erros. É isso que prevalece ali dentro desse momento e que faz com que ele vá ali diante do Mestre, se encontrar com ele. Então, eu acho que o nosso desafio dentro desse processo todo é entender quantas vezes nós, como Pedro, nos deixamos envolver por tudo aquilo que está à nossa volta, nos deixamos tomar muito mais pelas nossas desventuras e acabamos esquecendo um pouco a aventura que é construir o reino de Deus junto com Jesus. Esse é exatamente, né, o momento onde morre Simão para nascer Pedro. E essa conversão, na reflexão do nosso grupo, se dá por uma mudança de eixo. Agora, né, estou começando a compreender que o Mestre não veio aqui para resolver a nossa vida em Cafarnaum. Que o Mestre veio aqui para nos convidar a resolver a vida de todas as Cafarnaums do planeta. Ele sai da função de ter Jesus como um instrumento na transformação da vida material para ser um operário de Jesus na transformação da vida plena. Queria que te ouvir um pouco a respeito dessa reflexão. Bom, você, Reginaldo, colocou com toda a profundidade esse aspecto, né? Esse buscar do converter, né? Converter, verter junto, né? Verter é colocar para fora, né? A palavra, o com é a colaboração, é a coparticipação, né? Então, converter é verter juntos. Por isso que eu digo que é uma mudança de... mantém a direção, mas o sentido muda, né? Ou seja, mesma direção, sentido oposto. É o voltar para começar de novo, né? Converter. Você está numa estrada, vai fazer uma conversão, né? Então, se ela é intensa, você volta, se ela é à esquerda, à direita, ou seja, é uma mudança, né? Um momento de mudança, mas uma mudança que não se faz sozinho, por isso o aspecto converter, verter junto, virar junto, caminhar junto. E esse individualismo, ele não pode estar presente em quem se propõe a trabalhar pelo Cristo. Então, esse aspecto da rocha, da pedra, do Kéfos, do Kéfas, é o aspecto de estar colocado junto a outros, né? A chamada pedra angular, né? Aquela que faz o ângulo, que permite as outras se encaixarem, ou a pedra de esquina, quando muitos também chamam, né? O profeta Isaías trabalhava muito com essa ideia, os Salmos traz muito essa ideia, aliás, Pedro traz isso de volta
na sua primeira carta, na sua primeira epístola, lá no capítulo 2, ele vai explicar o que é essa pedra. Ele vai explicar que aquilo que ele disse lá não se referia a ele. Aquilo que Jesus disse lá não se referia a ele, Pedro, se referia ao próprio Cristo. E Pedro reforça isso, como que no capítulo 2 da sua primeira carta, explicando que pedra é essa, a pedra de Sião, né? A pedra mais importante de Sião, que para muitos seria pedra angular, e para aqueles que não crerem, seria, ou não crescem, seria pedra de tropeço. Muitos cairiam se não entendessem. Então ele traz a profecia de Isaías, ele traz o cântico do Salmo, lá no capítulo 2 da sua primeira epístola, para explicar claramente que aquele tu és Kéfas, aquele lá, essa Kéfas sobre a qual edificaria a igreja, a eclesia, era a própria figura do Cristo. E Pedro vai reprisar isso muito bem no capítulo 2 da sua primeira epístola, né, mostrando claramente esse contexto. Então isso mostra o que você disse, o novo Pedro, ou seja, o novo Simão, ali sim o Pedro. Né? Porque é interessante que a partir dali, ninguém o chamava por Simão. A figura Simão, ela termina ali. O chamava por Pedro. A partir dali, a comunidade o abraçava como Pedro. Pedro está aqui, Pedro veio, era Pedro. E um Pedro que mantinha a sua característica, ali sim, ele agora sabia a sua característica humana, os seus erros, porque várias vezes ele tirava as pessoas dessa ideia de que ele era o Pedro. Ele dizia, em outras palavras, eu sou um dos Pedros, eu sou mais um aqui. Aquele que entendeu que precisava aprender. E muito disso ele deve a Paulo. A determinação paulina tocou Pedro. Fez com que Pedro mudasse as suas características, despojasse daquelas inconstâncias. Quando ele percebeu a constância em Paulo. Quando ele percebeu essa determinação não ruidosa, essa determinação não agressiva, mas uma determinação assertiva. Então, Pedro trabalhou com isso. E eu imagino, aí vem as ilações, mas veja, alguém que conviveu com Jesus estava mais inseguro do que alguém que não conviveu. E Paulo tinha uma fala interessante, ele dizia, eu fui chamado pelo Cristo. Eu não fui chamado por Jesus, eu fui chamado pelo Cristo. Como quer dizer Pedro, eu fui chamado por aquele que você falou quem era. Voltando ao que a Zezé havia colocado, porque a pergunta feita, e vós quem dizeis que eu sou, lá do capítulo 16 de Mateus, foi, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Era como se Paulo tivesse entendido isso, por quê? Porque logo em seguida, Jesus diz assim para Pedro, bem-aventurado és tu, filho de Jonas, que não foi a carne e o sangue que tu revelou tais coisas, mas meu Pai que está nos céus. Não foi a carne e o sangue, ou seja, não foi você. Não foi a carne nem o sangue que tu revelou tais coisas. Não foi de você, Pedro, mas uma inspiração divina. Então, era como Paulo dizia, eu fui chamado pelo Cristo, e Pedro é que chamou Jesus por Cristo, e por uma inspiração, é como se Pedro não tivesse entendido a inspiração. Vejam, né? Por isso é que na mesma passagem, a Zezé colocou muito bem, na mesma passagem, Pedro também é chamado de Satanás, ou seja, é inspirado por Satanás, quando ele diz, não deixaremos que tais coisas te aconteçam, e Jesus diz a ele, afasta-te de mim, Satanás, que me é motivo de escândalo. Então, na mesma passagem, no mesmo momento, então era como se Paulo chamasse a atenção de Pedro, dizendo, opa, peraí, não está nos evangelhos, lógico, isso peraí é no evangelho mineiro, né? Mas peraí, acorda, rapaz, você que revelou o Cristo não está vivendo o Cristo. Então, tudo isso fez parte desse processo. Uma conversão, ela começa com uma ligeira mudança de percurso. Ela é um processo que vai se abrindo, vai se angulando, para depois criar um novo direcionamento. Então, nós todos estamos nos convergindo, ou seja, é uma forma verbal de trabalhar o gerúndio, ou seja, o eterno presente. Ninguém se converteu, estamos nos convertendo. O verbo converter, a melhor forma de apresentá-lo é no gerúndio.
Porque o gerúndio é esse eterno presente, estamos sempre fazendo. Porque nossas conversões são idas e vindas para novas idas. Então, assim é o processo que nós vamos... E a própria reencarnação mostra o processo de conversão. Quantas idas e vindas nas romagens encarnatórias nós temos? Então, Pedro simboliza esse sentido, esse aspecto. E lá, no fim, aí vem a tradição, né? A tradição trazendo aquela ideia de um Pedro que entendeu ao Cristo no momento da crucifixão, dizendo, não sou digno de morrer como morreu meu mestre. Cabeça para baixo, ou seja, crucifique-me de cabeça para baixo. Ali ele entende. E Paulo também percebeu tudo isso antes, né? Combati o bom combate, guardei a fé. É um conjunto, é um contexto no qual essas pessoas representam a conversão. A conversão de Paulo também não foi instantânea, não foi assim, caiu e levantou o cristão, não, foi um processo, teve um tempo de aprendizado, um tempo de reflexão, um tempo de exercício de humildade, sentindo-se abandonado, porque vocês levaram um tempo para me chamar de novo, disseram para eu voltar para Tarso e me largaram lá, veja, todo esse processo. Conversão é um processo, não é um ato, é um processo. E todos nós estamos nesse processo. Sem dúvida. E aí tem uma coisa muito importante que é o seguinte: o que essa conversão provoca em nós? Né? Quer dizer, a gente realmente muda a direção, o sentido de nossa vida. Né? E Pedro, ele recebe essa instrução de Jesus, né? O nosso irmão Eduardo vai falar um pouquinho para a gente aqui. Nós mergulhamos um pouco naquilo que você também falou, Simão Pedro, sobre será que existe, né, o que existe de conteúdos diferentes em alimentar os cordeiros e apacentar as ovelhas, porque a gente sabe que no Evangelho não existem palavras gratuitas, né? Quer dizer, existem ali pequenas novas informações que nos ajudam nessa mudança de destino, né, nessa mudança de destinação do uso que a gente vai dar para a nossa encarnação. Eduardo, comenta com o Simão para a gente um pouquinho essa passagem. Bom, primeiramente gostaria de agradecer a todos, agradecer ao pessoal do NEP que eu faço parte, que é o NEP Emmanuel, por ter me escolhido para representar, o nosso coordenador ali é o Saulo César Ribeiro da Silva, e que pediu que nós ali no nosso grupo pudesse encontrar alguém que pudesse estar aqui junto com o Simão, com todo esse grupo, os internautas, todos nós aqui conversando um pouco sobre o Evangelho. E me deram essa oportunidade, a qual eu agradeço muito. Lógico, Simão, também não posso deixar de lembrar, né, do NEP Amigos do Caminho, que eu faço parte, o Simão Pedro também faz parte, lá de Patrocínio, Minas Gerais, da Casa do Caminho. A nossa irmã Adriana, exatamente, Amigos do Caminho. Então, não posso também deixar de lembrar de vocês do apoio também, quando eu conversei com algumas pessoas ali do nosso NEP, falando dessa oportunidade que havia sido me dada. Mas, Simão, eu queria trazer para a nossa conversa, eu sei que você mesmo acabou de colocar há pouco tempo, né, que na exegese existe ali uma certa divergência no mandato, né, que Jesus ali coloca para Pedro, né, quando ele faz as perguntas e ali ao final ele coloca para cada uma das 3 perguntas, ele coloca: alimenta os meus cordeiros, alimenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas e alimenta as minhas ovelhas. Nós estamos aqui como uma proposta que nos foi dada, né, que é um pouco de fermento levado a toda a massa. E pensando nesse fermento, pensando nesse pouco de fermento que pode ali e leveda a massa e faz esse crescimento de dentro para fora, porque o fermento ele cresce de dentro para fora, eu queria trazer para nossa conversa algumas conclusões que eu fui tirando, analisando essas respostas. Alimenta meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas e alimenta as minhas ovelhas. E eu vou trazer para dentro da nossa conversa, porque afinal de contas aqui é um NEP, né? E volto a dizer, mesmo existindo ali uma certa divergência, né, na exegese, eu acho importante partir dessas respostas, vamos dizer assim, dessas afirmativas, e estudar um pouco mais elas.
E eu gostaria de trazer para dentro da nossa conversa alguma coisa que nas minhas pesquisas eu fui fazendo e queria compartilhar com vocês, compartilhar com você, inclusive, e ouvir um pouco a respeito disso. Eu pesquisei e quero trazer para dentro da conversa algumas coisas que eu vi de Santo Ambrósio e Santo Agostinho. E eu fiz algumas conclusões e fiz alguns trabalhos. Fiz um trabalho baseado num estudo que nem a gente faz lá no nosso NEP, num estudo mais das palavras. Vamos assim, palavra por palavra. E eu cheguei a algumas conclusões. Por alimentar. Alimentar, eu compreendi que Pedro deveria trabalhar, sustentando com amor ágape todos os seus irmãos, oferecendo um alimento espiritual, o pão da vida. Eu cheguei nessa conclusão pela passagem em João 6,35, em que ali aparece: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então, essa passagem, ela ficou ali, me trouxe muito essa clareza, né, de que ali esse alimentar, né, ele era algo que tinha que vir de dentro desse amor ágape e que deveria ali realmente estar presente em todo o trabalho, né? Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Partindo para cordeiros, né? Por cordeiros, cheguei na seguinte conclusão, né? Os cordeiros a quem o Cristo se refere na primeira resposta, pensam ser aqueles seus seguidores, aqueles que ali na praia, né, estavam ali, né, que é a primeira resposta: alimenta os meus cordeiros, né, que dariam um testemunho desse amor ágape, ensinado e vivido pelo Cristo. Volto também lá em João 10, né, o bom pastor, né, o bom pastor entrega a sua vida pelas ovelhas, né, os aspectos desse sacrifício por amor que os seus seguidores iriam ter que ali enfrentar na difusão desse cristianismo nascente, né. Ele mesmo, Jesus, já havia alertado os seus discípulos em relação a isto. Se a gente lembrar lá em João 15:20, tem: lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também a vós os perseguirão. E chegando, fazendo vamos dizer assim, fazendo um estudo meu aqui, colocando vamos dizer assim, o que eu pensei, e eu queria que também você refletisse junto comigo, né? Junto com todos nós, né, os internautas aqui, todos nós estamos aqui para aprendermos juntos, né? O amor que Jesus espera de nós é a doação de nós mesmos, feita de forma refletida e consciente, assumida, mesmo sabendo que comporta sacrifícios, agonias, cálices amargos, né? Esses desgostos, essas desilusões, os dissabores que a vida nos apresenta, de todos os tipos. A exemplo daqueles cordeiros que Jesus ali menciona, né? Esse cordeiros, ele é tão interessante, porque eu acho importante nessa primeira resposta, penso eu, né? Porque uma ovelha não se oferece em sacrifício, mas um cordeiro sim, né? O próprio Jesus é o cordeiro ali, o cordeiro de Deus, né? O cordeiro que se apresenta, né? Se a gente lembrar logo no início, né? Lá no Velho Testamento, né? Nós temos ali a troca, né? Que é feita ali do filho de Abraão, né? Que Deus pede que Abraão sacrifique seu filho, né? E só que naquele momento Deus fala para ele: não mate seu filho. E ali é colocado um cordeiro, né, no lugar do filho. O mesmo cordeiro que também ali é imolado antes da vinda do anjo da morte, que é usado para a pintura do umbral das casas, né, afastando o anjo da morte, protegendo aqueles. Ou seja, o cordeiro, ele aparece e ele tem um sentido muito, muito específico, né? Eu gostaria de ouvir um pouco mais a respeito disso. Com apacentar, eu cheguei na conclusão que é guiar com segurança, confiança e fé, agindo com misericórdia, a exemplo da parábola da ovelha perdida. A parábola da ovelha perdida lembra muito dessa misericórdia do pastor que apacenta as suas ovelhas, né? Porque ele tem 100 ovelhas e uma delas se perde e ele deixa 99 em segurança, seja no monte ou seja no deserto, e ele retorna em busca daquela que ali havia se perdido. E a parábola traz de Lucas, no capítulo 15, versículo 7, ela nos trouxe ali uma essência muito importante, né? Que nos é apresentada assim: digo-vos, que assim haverá
haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento, né? A misericórdia divina em ação, né? As ovelhas do quem Pedro deve cuidar são as ovelhas de Jesus. E por isso eu vou trazer Santo Agostinho para dentro da nossa conversa, porque Santo Agostinho comenta isso sobre as ovelhas, e eu achei isso lindo. Eu gostaria de trazer ele para dentro do nosso NEP, porque eles são doutores da igreja, Santo Agostinho, Santo Ambrósio, e a gente não pode, no NEP, deixar de trazer esses doutores da igreja, da patrística, para dentro dos nossos estudos. E ele coloca assim, né? Se me amas, apacenta minhas ovelhas como as minhas, não como as tuas. Busca nelas minha glória, não a tua. Meu bem, não o teu. Meu proveito, não o teu. Lindo isso, né? E trazendo para os dias de hoje, o que eu refleti, né? A intimidade da fé é a resposta de amor de Pedro. São escritas para serem saboreadas sentimentalmente, e sim para serem transformadas em responsabilidade. Se me amas, Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. O amor de Jesus se transforma em responsabilidade de cuidar dos demais, pois eles são de Jesus, são as ovelhas dele, né? Pela atitude de Jesus no diálogo com Pedro, podemos entender claramente que o amor tem de ser refletido, mas não silenciado. Tem que ser proclamado e não apenas pensado. Tem de sair a descoberto e ficar conhecido por todo mundo, não ficar estacionado no segredo do coração. E aí eu chamo Santo Agostinho novamente para dentro do nosso diálogo, porque eu me baseei na resposta dele, né? E ele coloca o seguinte, né? Para ter um coração de pastor, é necessário ter feito a experiência de ter amado pelo amor absolutamente gratuito de Deus, que nos foi revelado e oferecido em Jesus Cristo. É necessário ter feito a experiência de ter sido perdoado e de continuar sendo amado e confirmado na missão recebida, apesar das nossas infidelidades. Lembrando a negação de Pedro, né? E para encerrar, as ovelhas, né? As ovelhas, lógico, segundo o próprio nosso irmão Santo Agostinho já nos lembra, né? Elas pertencem ao Senhor, né? E João também comenta sobre isso no Bom Pastor, em 10:11, né? O próprio Senhor é o verdadeiro pastor das ovelhas. E a minha reflexão final a respeito disso, né? E que eu gostaria também que você, Simão, desse uma parte, da tua parte, né? O bom tratamento para as ovelhas significa o bom tratamento para Deus. O mau tratamento para as ovelhas significa o mau tratamento para Deus, pois as ovelhas são do Senhor. Todos são chamados a cuidar das ovelhas do Senhor. Cuidar significa amar, alimentar, guiar e proteger. Primeiro, amar. Depois é servir. Servir sem amor transforma qualquer um em escravo. Servir com amor transforma cada um de nós em parceiro do Senhor. Porque o trabalho-ação, ele pode mudar o mundo, mas o trabalho-servir é esse que vem do íntimo, é o fermento, é o pouco de fermento que faz com que toda a massa cresça e levede, né? E o reino de Deus, ele vem do interior, ele vem do coração, ele vem do sentimento e dos pensamentos puros, né? Podemos dar sem amar, mas não podemos amar sem dar. Aquele que semeia cortesia, colhe amizade. Aquele que planta delicadeza, colhe amor. E o amor, ele é firme, como a rocha, em que as ondas do ódio batem e se vão. E chamando Santo Agostinho para finalizar, gostaria de deixar ele sempre dentro da nossa conversa, porque, como volto a dizer, eu não consigo enxergar um NEP sem estudar as obras de Santo Agostinho, Santo Ambrósio, todos que fazem parte da patrística, porque são os doutores da igreja, são aqueles que dedicaram a sua vida inteira, Simão, estudando as passagens do Cristo, escrevendo e nos apresentando. Se nós chegamos muito do que chegamos até hoje, nós devemos a esses homens e ao que eles realizaram, né? Então eu chamo ele de volta e ele colocou assim uma frase que é lapidar para mim, né? Quanto mais amas, mais alto tu sobes. E esse amor, esse fermento, né? Que
na proporção certa, colocado no coração, ele faz com que o reino de Deus cresça e que aquilo venha de dentro para fora, né? Que o coração, a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? Afinal, quando no capítulo 5 ali do Evangelho de Mateus, né? Quando no Sermão do Monte, né? E subindo, ele abre a sua boca, abrindo a boca, ele começa a falar, né? Bom, para falar, precisa abrir a boca, mas o que o evangelista quis dizer ali é exatamente este coração, porque como ele nos evangelista narra, né? A boca fala daquilo que o coração está cheio. E o coração do Cristo era esse coração de amor ágape, né? Desse amor infinito, né? E que ali ele coloca para todos nós. Simão, eu sei que a exegese ela é um pouco contraditória nessa ordem, alimenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas e alimenta as minhas ovelhas. Mas queria ver se você pode ajudar um pouco a dar um pouco mais de luz nesse mandato, porque tem um aspecto de um fermento ali que ele está num crescente. E eu queria ver se você poderia ajudar um pouco a trazer um pouco de luz. E desculpa de trazer aí Santo Agostinho, Santo Ambrósio, mas eu realmente tenho muito carinho por esses pais da igreja, da patrística, e você às vezes pode ter até notado que muitas vezes quando eu estudo com você lá o Livro dos Espíritos, muitas vezes eu coloco nos comentários, né, coisas que vêm ali desses pais da igreja, porque eu gosto muito deles e eu quis trazer propositalmente eles para dentro da nossa conversa. Queria ouvir um pouquinho de você. Simão, pode comentar para a gente essa passagem? Bom, o Eduardo, como sempre, ele transita, ele dança, né, sobre essas informações e de forma muito boa, muito fundamentada, né? Eu gosto muito de ouvir a fala de Eduardo, companheiro de estudo, todos nós somos aprendizes, Eduardo, não tem ninguém que ensina, né? Eu acho que o pessoal gosta muito de usar a expressão dirigente espírita. Eu acho que o único dirigente que nós temos é Jesus, o resto é tudo dirigido. E olha lá, viu? E a gente ainda se dirige para lugar que não se deveria. Mas assim, eu gosto muito dessas abordagens, não há o que falar no sentido de acrescentar nada do que foi trazido aqui pelo Eduardo. Os símbolos, eles são muito, muito importantes, principalmente quando eles advêm de uma sociedade que tem a característica arquetípica. Nós estamos acostumados com a nossa linguagem ocidental, e a linguagem ocidental ela não é arquetípica, ela é uma linguagem cursiva. A nossa linguagem é o quê? Né? Ela é muito demonstrativa. E a linguagem arquetípica ela é denotativa, ela traz um caráter de denotação e não de demonstração. Então acaba que nessa linguagem arquetípica, principalmente aquelas cujas as grafias são ideogramas, então o ideograma, a forma de escrever, ele traz símbolos, né? Se olharmos a escrita cuneiforme, a escrita hieroglífica, o kanji lá do japonês, né? Se olharmos os traços de Israel, do Médio Oriente, os traços do árabe, elas não são letras necessariamente, elas são ideogramas, elas são imagens. E aí um movimento na imagem muda todo o sentido. Então, trabalham muito com esses elementos. E aí acabam trabalhando com símbolos. E se nós observarmos o símbolo da ovelha, historicamente foi o primeiro animal domesticado, há mais de 11 mil anos. Foi o primeiro animal que passou a conviver com outro animal chamado ser humano. Então, é um símbolo da convivência, da domesticação. A ovelha, ela é o feminino, ela é a fêmea, né, do bode. Então, ali, muitas vezes, utiliza a ideia de cabrito para bode e o cordeiro para ovelha. A ovelha simboliza a docilidade, não da obediência, a docilidade da ingenuidade. Quando se traz a ideia da ovelha, é o caráter do ingênuo. É o caráter daquele que é dócil, daquela figura dócil, daquela figura que, quando fala no sentido simbólico, né, quando bale,
é um bale de sentimento. Se você ouvir o balir de uma ovelha, ela bale o sentimento, ela é como se simbolizasse aquele momento de uma certa ingenuidade, mas uma ingenuidade conhecedora, diferenciadora das coisas. Por isso a ovelha, na linguagem de Jesus, ouve a voz do pastor. Eu sou o bom pastor, ao versículo 11, que você cita, do capítulo 10, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Porque as ovelhas distinguem as vozes dos pastores, de maneira tal que se o pastor a chamar pelas ovelhas dele, só as deles vêm. As demais escutam, mas não distinguem aquela voz, elas ficam quietas. Quando o outro pastor chama, elas vêm. Naquela passagem lá do capítulo 10, que Jesus traz o símbolo do aprisco, o que é o aprisco? É onde se guardam todas as ovelhas de todos os pastores. É um local, é um grande barracão, onde se guarda para proteger durante a noite, proteger dos lobos, proteger dos animais. E elas são guardadas. E quando para saírem, cada pastor chega e as chama. Então vai um pastor e chama, sai do aprisco só as ovelhas dele. Depois o outro chega e chama, sai do aprisco só as ovelhas dele, porque elas associam a voz. Então por isso Jesus dizer, elas conhecem a minha voz. É como se ele chamasse as suas ovelhas, aquelas que se abriram para eles, aquela do coração ingênuo, não no sentido de coração bobo, é o coração dócil, aquele coração que se abriu. Então ele diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas ouvem a minha voz. Então é preciso buscar bem as simbologias e principalmente nesses sentidos das épocas. E aí quando ele diz, tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, ou seja, estão em outro barracão, mostrando que não era só aquele grupo com os quais ele conversava, que essa voz dele poderia ser ouvida também em outros apriscos. Porque ele não disse assim, há ovelhas em outros apriscos. Ele diz, tenho ovelhas que não são desse aprisco. Então, mostrando aquela figura de um outro pastor, que vai falar com os gentios, com os outros apriscos, que não só os israelitas, não só os hebreus. Então, essa figura da ovelha traz isso. O cordeiro é o filho, é o filhote. A palavra cordeiro só se usa para filhote de ovelha. O cordeiro não é sinônimo de bode, é o filhote. É o que simboliza aquilo que é de uma geração, que foi gerado. É a inocência. Não é a pureza, é a inocência daquele momento. Por isso, os cordeiros é que são levados a sacrifícios. Não são as ovelhas, não são os adultos sacrificados. Por isso, Isaac foi levado ao sacrifício, porque Isaac era o cordeiro. Quando Isaac chega com Abraão, ele pergunta ao pai, onde está o cordeiro? E aí ele diz, você é o cordeiro. Porque, veja, é o filho, é a geração. Então Jesus se disse, eu sou o cordeiro de Deus. Veja a fala do Cristo. O cordeiro de Deus. Porque cordeiro é o filho, é o filhote. Então, por isso ele não dizia, eu sou ovelha, eu sou bode. Eu sou cordeiro. O que vai em sacrifício. Não foi isso que ele fez simbolicamente? Não é uma ideia sacrificial? Ele não tornou sagrada a sua existência aqui na Terra? Porque a palavra sacrifício ela é composta de duas palavras latinas, sacrum mais facere. Sacrum facere significa tornar sagrado. Sacrifício não traz na sua etimologia o sentido que se dá hoje, que é sofrer. Eu sacrifico-me por você, ou seja, eu vou me machucar, eu vou sofrer. Não, a palavra sacrificar significa tornar sagrado, tornar sério. Então Jesus, nesse sentido da etimologia, tornou sagrado o seu ato de doação, tornou sagrado o ato do servir, que você traz, Eduardo. Como ele disse várias vezes, o Filho do Homem
que é lá da profecia de Isaías, que você vai achar essa expressão filho do homem salpicada nos salmos. Quase todos os salmos trazem essa expressão filho do homem, né? Ou, na linguagem mais moderna, o cara. Né? O filho do homem é o cara, é aquele assim especial, né? O filho da humanidade. Então, hoje, em dizer, esse é o cara, né? Ou seja, é essa a ideia. Então, Isaías falava do filho do homem, o cântico dos salmos traz a expressão o filho do homem, Davi cantando o filho do homem. Então, ali naquele momento, Jesus tornou sagrada essa filiação, tornou sagrado o seu ato. Por isso ele foi um cordeiro. Por isso ele é chamado pela comunidade cristã de Cordeiro de Deus. E aí, veja, aquele que tira o pecado do mundo, é uma frase de uma escola cristã, mas quer dizer o quê? Aquele que tornou sagrado todos os atos. Qualquer ato pode ser utilizado para o nosso crescimento, mesmo os erros, conforme vemos no item 10 do capítulo 17 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é um símbolo de doação, o cordeiro. É um símbolo da genealogia, do que veio depois. Então, quando diz, alimenta meus cordeiros, torne-os adultos, façam com que eles cresçam, façam com que eles sejam as ovelhas. Por isso vem lá, depois dizendo, separará os bodes das ovelhas, porque a ideia da ovelha, ela não tem a agressividade, o bode tem a agressividade da defesa. A ovelha não se defende, ela se mostra. Então traz a ideia. Por isso, o aspecto de ovelha e cordeiro, e não bode e cordeiro. E o cabrito vem ligado ao bode, ou seja, é o filhote da estrutura masculina. Então é preciso perceber esse lado. Por que cordeiro? Porque apacenta as minhas ovelhas. Apacentar, o verbo apacentar, ele significa trazer para o rebanho. Apacentar é trazer para o rebanho, é conduzir ao pasto. Apacentar, trazer ao pasto. Para qual pasto? Veja, as ovelhas precisam ser conduzidas para um pasto. Então, a gente usa a ideia do apacentar no aspecto de acalmar. O verbo, na sua etimologia, significa levar ao pasto. Apacentar, levar ao pasto. Então é preciso que o pastor conheça o pasto que vai ser útil àquela ovelha. E são vários os pastos que podem ser levados. Então, por isso, apacenta as ovelhas, aquelas que precisam ser conduzidas ao pasto. O apacentar também significa proteger. Proteger no pasto. Proteger naquele momento. Então, por isso, a figura de transferir a Pedro e a quaisquer outros Pedros, né, quaisquer outras pessoas, transferir a ele o pastoreio. É como se dissesse agora, estou te passando o cajado do pastor. E aí o exemplo do pastor, do bom pastor, eu sou o bom pastor, é cuidar, é levar ao pasto, conduzir. Então, aqueles eram para conduzir, não eram para no sentido, digamos que, obnubilar os pensamentos, mas abrir os pensamentos, conduzir aos pastos. E quais eram os pastos? Vários, como Saulo demonstrou, como Paulo demonstrou. Ele não trouxe para o pasto de Israel, ele deixou no pasto da Tessália, deixou no pasto da Tessalônica, deixou no pasto de Colosso, deixou no pasto lá de Corinto, cada um ficou no seu pasto. Mas o cordeiro surgiu ali, ou seja, tornou sagrado aquilo tudo, então todos eles se tornaram cordeiros, todos eles se imolaram como filhos do Cristo, herança do Cristo. E assim segue, você cita os chamados apologéticos, né? Esses autores que você cita da patrística, eles são chamados de apologetas ou apologistas, Santo Atanásio, Santo Anselmo, São João Crisóstomo, Santo Ambrósio, Santo Agostinho, Orígenes, são vários, porque eles eram pais da igreja sem ter igreja, à exceção de Agostinho. Todos esses citados, eles são do século I e século II. A igreja é só século IV.
Quando muito, século III, alguns desses. Então, quando falam pais da igreja, não é no sentido que eram padres da igreja, eram no sentido que eram os pensadores que advieram daqueles que advieram dos apóstolos. Por isso são chamados apologistas ou apologéticos. Esses verdinhos aqui que estão aqui atrás, ó, deixa eu não acerto dele aqui, acertei. Esses verdinhos aqui é a coleção apologética. São os 27 apologistas que vieram do século I, II e III, e à exceção de Agostinho, que transcende III e IV. Então eles pensavam nessa mensagem mais genuína, sem carregos. E é esse o ponto de, muitas vezes, você citá-los, e não tem que pedir desculpas, não. São grandes estudiosos da mensagem. Mas, por chamar pai da igreja, essa frase ela não é eclesiástica, essa frase é filosófica. É uma escola filosófica chamada patrística, como temos a escola filosófica chamada tomista. Então, são escolas filosóficas, como temos lá a escola jônica pré-socrática, eleática, atomista, antes de Sócrates, depois veio a escola socrática. Então, são o nome das escolas filosóficas. Então, não há teologismos nessas falas, né? E sim reflexões. E eles trazem muito sobre esses aspectos, porque ainda viviam muito próximos aos símbolos, muito próximos aos arquétipos. E a maioria deles eram orientais. A maioria deles, Santo Agostinho era africano, né? Ele era cartaginês, né? De Cartago. Então, você pega Apolônio, você pega Anselmo, Atanásio, eles eram todos do Médio Oriente. Então, era um grupo de pensadores que traziam essas reflexões sobre os símbolos, sobre essa simbologia. E aí entra cordeiro, ovelha, cabra, bode, e aí sim, né, nós vamos perceber essas figuras, essa figura forte de dizer para Pedro e para os outros: agora vocês estão com cajado, agora vocês pastoreiam, agora vocês, vejam, pastorear, cuidar dos que estão no pasto, apacentar, conduzir ao pasto. Então, ali diz: apacenta, pastoreia, e alimentar é fazer crescer. Então, o cordeiro precisa crescer, a ovelha precisa se abrir. Mas é preciso que o pastor cuide delas. E o pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Aí veja essa figura simbólica do Cristo novamente. Então, nada há a acrescentar, pelo contrário, não tem capacidade de acrescentar nada a essas falas que vocês trazem. Estou apenas fazendo tergiversações delas, só isso. Muito bom, Simão. Nós percorremos um pouco, né, nessa jornada aqui desse versículo, o tema desse nosso encontro, né? A gente está falando como a porção massa de Pedro se transformou nesse fermento, que depois fez crescer essa massa da qual nós nos nutrimos hoje. Então, passamos ali por essa primeira fase dele cair em si mesmo, falamos um pouco desse momento, dessa conversão, dele se entende como missionário, efetivamente, do Cristo, né? O Eduardo trouxe essa missão de apacentar, como você disse, né? Levar ao pasto, né? Oferecer o alimento para que esse ser realmente siga com a sua jornada. Eu queria convidar agora o Edson Montemor, né? Que é lá do nosso NEP Lívia, Rio Claro, para falar dessa frase final, né? Que Jesus deixa para a gente: então segue-me, que é muito mais do que simplesmente vir atrás, né? Me parece que é muito mais do que isso. Edson, por favor, sua reflexão. Desculpem, estava com o microfone desligado. Estão me ouvindo bem? Bom dia a todos, em especial Simão. Eu mesmo agora não estou me ouvindo, então... Bom, quando o Reginaldo nos traz aqui, que agora seguindo não de longe, mas de perto, né? Acho que a gente podia trazer, inclusive, lá no capítulo 1 do Evangelho de João, quando o Pedro ainda estava apenas seguindo, e apenas de longe, antes mesmo daquela pesca, da primeira. Mas eu queria trazer aqui para a gente o seguinte: depois que a Zezé muito bem trouxe o caiu em si,
depois daquelas oscilações todas, ele vem caindo em si. Quando o Eduardo, ou quando o Reginaldo nos traz, ou ele cair na água, isso ser uma espécie de batismo, de uma conversão, de uma limpeza daquele homem velho, e depois o Eduardo nos trazendo essa questão do mandato, que agora conseguiu o cajado, o pastoreio, então podemos dizer que agora ele já tem a chave de casa, né? Ele já adquiriu a maioridade espiritual, e trazendo as suas próprias reflexões, Simão, sobre o Simão e o Pedro, isso é uma constante nas nossas reflexões, e nós aqui trazendo o Simão como o RG, né? A personalidade atual, o pescador, o homem rude, e o Pedro, o espírito imortal, toda aquela pleiade de espíritos que Cristo trouxe para o trabalho em conjunto, e que Paulo, Pedro e todos os demais não eram espíritos simples e ignorantes, né? Eles já haviam conquistado bastante coisa, mas com esse ingresso na carne, com o entorpecimento das potencialidades do espírito, eles precisam se limpar desse RG, como todos nós. Então é um aprendizado isso para todos nós, inclusive com muita humildade nós temos que ver isso tudo, e com muita responsabilidade. Se espíritos do porte de um Paulo, que atacava cristãos, do porte de um Pedro, que convivendo com o puro amor e perdão, decepa a orelha lá do soldado e assim por diante, por estarem entorpecidos ainda, envolvidos com a carne, que dirá de nós, né? Então a gente tem que ter essa responsabilidade muito grande e essa clareza de raciocínio de entender o quanto devemos estar tropeçando. Mas aí eu queria que você nos colocasse naquele momento. Eu queria que você refletisse conosco aquele momento quando ele diz segue-me tu, quando ele previu que, olha, agora, se naquele momento, aliás, aquele amor, né, que falou das 3 vezes, a primeira, ama mais do que estes, a gente também fez uma comparação, porque lá no cenáculo, ele bateu no peito e disse que amava mais do que os outros, porque ele disse, os outros se escandalizam, ainda que eles outros se escandalizem, mas eu não, eu vou contigo até a morte. Quer dizer, ele ainda estava na ilusão, ainda era o Simão que estava falando, ainda era o RG que estava falando, e agora não, eu falo, olha, se você realmente me ama mais que eles, como você disse lá atrás que me amava, então faça isso, né? E eu confio, você realmente ama. Com aquelas 3 vezes lá, eu acho que ele estava muito mais dando esta chance de o Pedro compreender os próprios sentimentos, se limpar do RG, porque Cristo já, como você mesmo disse, né, já me sondava, né? Cristo sonda mais mesmo do que eu, né, o Pedro teria dito. Então eu queria que você tivesse nesse contexto ali conosco, nos colocasse naquele cenário, e quando ele disse, então agora segue-me tu, ou seja, agora você pode sim seguir até a morte, você pode continuar esse mandato, você pode fazer tudo aquilo que eu vim fazendo, inclusive acabar no sacrifício. Agora você tem maturidade para isso, né? E quando ele olha para o João, ele estaria envolvido no mesmo processo que quando ele disse lá que não foi o Simão, não foi a carne que te disse, mas o meu Pai que está nos céus, quando ele diz que és Cristo, Filho de Deus vivo, ou seja, estava em sintonia com o alto, estava talvez mediunizado e compreendendo, então talvez naquele momento ele tenha enxergado todo o trabalho de todos os apóstolos, todos indo para o martírio, para o sacrifício, mas aí ele enxerga João de uma forma diferente, com uma vida mais longeva, com outro tipo de trabalho. E aí ele pergunta isso. Seria isso, né? E quando Cristo fala, que te importa a ti, segue-me tu, insistindo, olha, faça a sua parte, né? E trazendo para todos nós, façamos a nossa parte na criação. Sejamos fiéis aos compromissos assumidos na nossa reencarnação, com as nossas pequeníssimas missões, que possam ser muito pequenas comparadas a essas, mas que elas são absolutamente importantes. Se a gente estudar o Livro dos Espíritos e toda a obra kardeciana, vamos ver que o menor dos vermes, eles estão cumprindo a sua parte na criação. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho disso para a gente, mas nos colocando naquele contexto, naquele cenário, Simão, por favor. Simão. Vamos lá.
Bom, só lembrar a todos os nossos amigos que a gente tem 13 minutos para concluir o nosso tempo aí. certo. Obrigado. Não, mas veja, quem sou eu para colocar naquele contexto, né? Quem sou eu para isso? O que eu faço muitas vezes quando estou lendo os textos é, de certa forma, permitir-me uma digressão de pensamento para tentar entrar no sentido, no sentimento do texto. Isso não só com textos bíblicos, né? Qualquer análise de texto. Então a gente tenta buscar isso que você disse, Edson, tentar sorver mais ou menos o que é aquele momento. Quando você observa na nossa língua, né, o verbo seguir, ele é um verbo transitivo direto, né? O que é o verbo transitivo direto? Ele precisa de um complemento não prepositivado. Segue alguém, né? Segue não é uma preposição, uma interjeição, é um verbo transitivo, não se conjuga sem o complemento e o complemento é direto, ele não é preposicionado. Então, segue, ponto. Não é seguir alguém. Então, o verbo seguir, na sua forma, ela significa ir atrás, significa ir na companhia e significa andar no mesmo ritmo. Então, se você pega a definição do verbo, ele não é ir atrás somente. Ele é também ir na companhia. É o ir na companhia. E o aspecto de ritmo. Então, pode-se ir atrás, mas no mesmo ritmo, sentindo a companhia. Então, esse segue é muito mais forte do que ir atrás. Você precisa do conjunto, ir atrás, mas na companhia e no mesmo ritmo. Então, Pedro e Jesus, nós e Jesus, temos ele à frente, então estamos indo atrás, porque ele também disse isso, aquele que quiser vir após mim. Então ele já sempre se coloca na frente. Aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, pegue a sua cruz a cada dia e me siga. Então há um aspecto dele estar à frente, não há dúvida. Agora, segui-lo, primeiro, não é só tê-lo à frente, é estar na companhia. Estar na companhia dele conosco e nós com ele. Porque senão não é companhia, é tutela. E ele não é para nos tutelar, não é para nos acompanhar. E se ele nos acompanha é porque está junto e nós caminhando. Ele não nos faz caminhar, ele apenas nos convida. Então, eu preciso me colocar na companhia dele. E o aspecto seguinte é estar no ritmo, no mesmo ritmo dele, que você bem coloca, essa amorosidade. Qual é o ritmo do coração do Cristo? Qual é o ritmo do nosso coração? As pulsações têm que ser no mesmo ritmo, podem não ser na mesma quantidade, mas no mesmo ritmo. Nós temos que estar no diapasão, né? O diapasão precisa ser seguido. Então, seguir a Jesus é percebê-lo à frente, como falam os Espíritos, modelo e guia, lá da questão 625. Mas também é perceber a companhia, estar com ele, ser dele, ele ser nosso, nesse sentido, ser nosso modelo, sermos os seus discípulos, e é preciso observar esse ritmo. O que foi afinado ali naquele momento? O que foi afinado? O ritmo. Talvez ali os apóstolos estivessem seguindo-o com ele à frente, sentindo a companhia, acompanhando-o, mas em ritmos diferentes. Era preciso alinhar o ritmo, acertar o passo. Ali é aquele momento. Por isso, daí a pergunta, senhor, eu agora me senti acertando o passo, em outras palavras, e ele? Como é que ele vai acertar o passo? Porque o senhor falou para mim, deu a entender que eu estou no ritmo aqui, vou para o sacrifício, ou seja, vai ter uma certa dificuldade. Mas e ele? Quando Pedro olha e diz e ele, pode ter, veja, aqui é inferência pura e simples. Ele pode ter falado de outros e nada falou de João. Mas também tem aquele outro aspecto, peraí, mas João, engraçado, esse João Jesus pediu para cuidar da mãe dele cuidar dele. Deixa eu perguntar aqui se tem mais alguma coisa. Esse João era o mais novo, era aquele mais jovem.
menos, talvez assim, arvorados em crescer, em estar na frente dos outros. Era aquele que, no seu evangelho, diz do discípulo amado, então pressupõe que havia ali um aspecto de ternura na figura joanina, e não aquele aspecto de peremptoriedade que os outros demonstravam. Então ali é uma figura diferente, né? Não é extremo, mas uma figura diferente, uma figura perspicaz, porque veja, ele foi dizer, Pedro, é ele. Pedro não havia percebido. Então, todos esses detalhes ali faz com que Pedro fala, e ele? O que será dele? É uma preocupação também do mais velho para o mais novo. Eu vou apacentar, mas e ele? Como é que fica? Como é que vai ficar esse jovem? Como é que vai ficar esse coração tão bondoso? E aí aquele coração que estava cuidando da mãe, naquele momento a mãe ainda estava, ou seja, ele vai cuidar da sua mãe, o que vai ser feito dele? Porque os outros entenderam, vão sair, e João vai ficar. O que vai ser feito dele? E aí Jesus, como ele sempre fazia, né, ele chamava a reflexão pessoal, e ele falou assim, o que te importa se eu quero que ele fique até eu voltar? O que te importa? Segue-me tu. Segue-me tu. E veja que coisa belíssima, né? O imperativo afirmativo, segue-me, ou seja, era um pedido veemente, segue-me, e já se indicou a quem que você vai seguir. A mim, segue-me, e quem vai me seguir? Tu. Então, Pedro, olha para você. Você que vai fazer. Ele vai fazer, o outro vai fazer, mas agora é de mim para contigo. A relação aqui somos nós dois. Eu estou dizendo de você, segue-me tu. É aquela mesma pergunta feita a Bartimeu, que queres tu que eu te faça? É o momento da individualidade. Não é mais os outros, é você. E depois de tudo isso, muito bem colocado, aquele que disse lá, jamais te abandonarei, irei contigo até onde fores, até a morte, é o que perguntou, deixa eu ver se ele vai mesmo, porque no dia da mesma madrugada ele não foi, ele negou. Então vamos ver o que mudou de lá para cá, como você bem colocou, Edson. Então, é aquele momento introspectivo, segue-me tu. É o momento que nós podemos ouvir, cada um de nós, cada um do seu jeito, cada um no seu momento, mas tentando manter o ritmo. Manter o ritmo não é correr de maneira afoita. Manter o ritmo quer dizer manter-se no mesmo ritmo, apesar das diferenças climáticas, solo, barulhos, consequências, pessoas, mantém o ritmo. Numa linguagem menos cristã e mais infantil, é a que a filósofa Doris dizia, né, lá do Procurando Nemo, continue a nadar. Continue a nadar. Esse é o ritmo. Continue. Então, segue-me tu e deixa os outros. Se vão seguir a Pedro, não interessa, segue-me tu. Pedro, lá atrás, se nós observarmos, Jesus dizendo, um pouco antes até daquela noite narrada por Lucas, Jesus dizendo, é necessário que eu vá para preparar-vos o lugar, pois se eu não for, o Consolador não virá. E aí Pedro diz para Jesus, Senhor, se tu fores, com quem nós ficaremos? Pois se só tu tens as palavras de vida, só tu tens as palavras de vida eterna. São várias perguntas feitas antes por Pedro que Jesus estava respondendo ali. Segue-me tu, para onde eu vou? Segue-me tu, você vai me seguir, você vai saber para onde eu vou. E esse para onde eu vou, ele também diz, eu preciso ir primeiro, ele já havia avisado, depois vocês vão também. Irei primeiro para preparar-vos o lugar. Essa pergunta, né, que é feita também por Pedro, né, o quo vadis, né, para onde vais? Quo vadis, né, para onde vais? Aquela figura trazida ali dos apóstolos, né, nessa figura perguntando, né, a Jesus, né, Tomé, né, mostra-nos o caminho. Ele fala, bom, mas estou com vocês até agora vocês não sabem o caminho, né? Veja assim, pelo amor de Deus, estou cansando, né, em outras palavras, vocês até agora não sabem. Então veja que se nós formos remontarmos aquele momento, ele permite aos apóstolos, aqueles que estavam ali, retornar no tempo.
Tomé estava presente, Tomé que fez essa pergunta, Pedro estava presente, ele que fez a pergunta, Natanael estava presente, ele que fez pergunta. E ali é como se Jesus, naquele momento, respondesse a todas. E permitiu aquilo que alguém colocou aqui, a catarse. É uma catarse aquele momento. E é um momento que nós também temos várias vezes. Quantos momentos nós já fizemos catarse? Quantos momentos um acontecimento, uma fala, uma música nos levou a um aspecto catártico? Só que a gente não teve o ritmo. A gente teve aquela catarse e disse assim, nunca mais serei o mesmo. E o nunca mais passou rápido. E a gente continuou. Né? Então, ali foi diferente, porque cada um seguiu. Cada um seguiu a Jesus. O segue-me tu foi para Pedro, foi para Tomé, foi para Natanael, foi para João, foi para Tiago, foi para os outros dois. É como se cada um ouvisse, olha, deixa os outros. Você, o que você está fazendo? O que você está querendo? E aí, veja, esse tu é um fermento. Esse tu é aquela uma medida de fermento em 3 medidas de farinha, que Jesus falou no capítulo 13 de Mateus, quando dizia o reino de Deus, o reino dos céus, era semelhante a uma mulher que fez a massa, colocou 3 medidas de farinha e uma medida de fermento, e o fermento cresceu. Esse tu quer dizer que ele pode levedar a massa. Esse tu pode chegar ao vós. A primeira pessoa do singular pode chegar a segunda pessoa do singular pode chegar à segunda pessoa do plural, ao vós. Mas é preciso que para ser vós precisa ser tu. Porque quando nós usamos o pronome tu, quando me refiro à pessoa específica, quando eu uso o pronome vós, eu me refiro a uma coletividade, mas com uma individualidade, uma soma de individualidade. Quando Jesus diz, vós sois o sal da terra, o vós é um pronome que eu uso para falar do plural, mas montando as individualidades. O plural é sempre a individualidade, é sempre a soma das individualidades. Como eu falo nós, eu preciso estar no meio, senão não dá nós. Então o eu está no nós. Quando eu uso tu, não há vós sem o tu, ou seja, eu preciso estar no vós. Quando eu falo eles, não há o ele sem o ele. Ou seja, a pessoa do singular está contida na pessoa do plural. E a pessoa do plural não tira a individualidade da pessoa do singular. Essa é a nossa estrutura gramatical. Por isso que é importante a gente entender a língua, entender a gramática, para perceber esses aspectos. Então, o segue-me tu vai tornar o vós de todos juntos, mas cada um fazendo de si, dando o máximo de si. Então, esse é o fermento, que ele vai levedando, ele vai fazendo com que a massa cresça, ele afeta a massa, mas ele é uma pequena medida em várias outras medidas. E é preciso que nós sejamos fermentos, para que possamos tentar levedar a massa mais próxima e as massas mais distantes. Mas sem o sentir-se fermento, não vai levedar nada. Se continuarmos só no tu, nunca chegaremos no vós. Se ficarmos no eu, nunca seremos nós. Muito bom, irmão. Acho que as palavras de todas as mensagens que eu tenho recebido aqui, eu não encontro nenhuma que não tenha a palavra gratidão. Né? Então, eu acho que essa é um sentimento não é minha, de todos nós. A gratidão é sempre minha. É de todos nós. Então, gente, atendendo à orientação de Emmanuel, né, de disciplina, nós estamos aqui já com 1 minuto do nosso tempo esgotado. Eu vou pedir, então, que a gente faça aí brevemente o nosso encerramento, e vamos inverter a ordem agora. Vamos começar pelo Edson. Procurarei ser bem rápido. Lembrando de uma prática que acontecia lá na minha infância, e aí já estamos nos delatando, né, Simão? Que a questão do pão do Cristo, que as mães aí, eu lembro que minha mãe recebia da minha tia, um pouco do fermento virgem, um fermento natural, aí ela produzia 3 partidas de fermento, fazia o próprio pão e distribuía 2. Eu acho que essa é a reflexão que para nós fica, né? Nós recebemos esse pão espiritual de uma forma grandiosa daqueles que nos antecederam, desses que estão conosco aqui na sala, por exemplo, do Simão, mas que cabe a nós, então, buscarmos pegar esse fermento, crescer essa massa em nós mesmos, dividi-la
e levá-la para os nossos irmãos. Acho que agradeço aí a oportunidade de estar aqui com todos e tenhamos todos um ótimo dia ainda com muitas reflexões pela frente. Muito obrigado, Edson. Eduardo, a sua despedida, pedindo mais uma vez a nossa brevidade aqui necessária. Bom, novamente queria agradecer ao NEP Emmanuel pela oportunidade de poder estar aqui conversando, a todos vocês que aqui no domingo nos acompanharam. Nesse momento nós somos em mais de 140 pessoas que estamos aqui reunidas, né, para ouvir de Jesus, e como é gostoso, né, no domingo estar falando de Jesus, trazendo Jesus para os nossos corações, alimentando as nossas almas. É maravilhoso falar do Evangelho. Eu me sinto honrado de estar junto com vocês. Queria agradecer a todos esses que vibraram pela gente, do NEP Emmanuel, dos amigos do caminho, que também muito ali nos auxiliaram, estão aqui presentes com a gente, ouvindo nesse domingo. Queria desejar a todos vocês um bom domingo e ainda teremos muitas reflexões. Que fiquemos então todos aqui nos nutrindo do pão da vida, do Evangelho. E um bom domingo a todos. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Eduardo. Zezé? Bom, eu teria uma palavra, gratidão, né, a todos os ensinamentos que aqui nós pudemos absorver, né? Gratidão ao NEP Gesiel pela oportunidade, ao NEP São Paulo por criar este encontro com um tema tão importante para as nossas reflexões, né? E eu estou aqui, caindo em mim, né, fazendo referência ao nosso ponto, e espero que a gente continue nesse dia, né, juntos, para que possamos cairmos, né, em nós mesmos, nessas reflexões, para colocá-las em prática em nossas vidas. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, sob as bênçãos maiores de Deus. Muito obrigada. Muito obrigado, irmã Zezé. Eu também quero agradecer bastante aqui ao NEP São Paulo, que, entre outras coisas, me deu a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas, a Zezé, o Eduardo, o Edson, a Val, que participou desse estudo todo conosco. Agradecer a todos os participantes de todos os nossos NEPs, né? O pessoal lá do União Espírita em Busca da Paz de Santo André, que me ajudou muito em todo esse trabalho, e com o coração não só agradecido, mas com o coração firme no propósito de fazer como Pedro, né? Mergulhar Simão, né? Sair Pedro do outro lado, e dentro da humildade, do limite que nós temos, ser um pouquinho fermento nas nossas vidas e na vida de todo mundo que nos cerca. Queria te agradecer, Simão, é um prazer te conhecer pessoalmente aqui, né? Queria te agradecer tantos aprendizados que nós recolhemos de você ao longo desse tempo, através das palestras virtuais, e lhe pedir que você nos honrasse aí com o encerramento da nossa roda de conversa. Bom, eu agradeço a vocês, né? Eu disse no início, só eu aqui que preciso agradecer, porque vocês nos abriram essa oportunidade de estar aqui conversando, né? Mais uma vez agradeço ao pessoal do NEP São Paulo por esse trabalho que eles têm desenvolvido, né? Que com esses encontros, mas outros trabalhos belíssimos que desenvolvem. Obrigado, Arthur, pelo convite, pelo companheirismo, né? E agradecer a todos que tiveram essa paciência de estar aqui. Gostei muito, Edson, do Pão do Cristo, realmente denota a nossa idade, mas na verdade é que a minha mãe fazia isso quando a gente era mais né? Então, mas é muito interessante isso. Hoje o pessoal chama de isca, né? Leva a isca para o vizinho, ele faz o seu fermento, depois tira um pedacinho da isca, leva para o outro, e é muito legal isso, né? E é um exemplo muito prático da culinária, que nós podemos também tirar um pedacinho de cada um de nós aqui e cedermos para os outros. Então, muito bom, muito obrigado mesmo, e agradecer ao alto pela essa oportunidade, elevar esse nosso pensamento ao Senhor da vida, que nos deu a oportunidade de estarmos aqui hoje, encarnados e participando desse momento. Te agradecemos, Senhor, e buscamos em Ti as bênçãos para as nossas vidas. Fortalece-nos, auxilia-nos e conduz-nos
nesse nosso existir. Abençoe essas pessoas que coordenam esses trabalhos aqui na Seara Espírita, levando a mensagem que aqui nos trouxe o Cristo de Deus. Que cada família seja abençoada, que cada pessoa seja abençoada e fortalecida. Nos entregamos a Ti, ó Senhor, e te pedimos, sê conosco, guarda-nos junto de Ti, em paz, que assim seja.